Você provavelmente já deve ter passado pela frustração de assistir um anime muito bom, com uma história muito envolvente que te prende até o final, até o último episódio, e quando você descobre que aquele anime não tem uma continuação, é muito frustrante. E é hoje que eu aqui, Gustavo, da Central do Anime, vai apresentar pra vocês 5 animes que não tiveram uma continuação, ou até mesmo que foram cancelados, acabaram, encerrando a sua história aí dentro do mundo dos animes, beleza? Fala aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Gustavo, da Central do Anime, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E como eu disse pra vocês, galera, a gente vai falar aqui sobre 5 animes cancelados, que fizeram muito sucesso ali, muita gente gostou e acabaram não tendo uma continuação, beleza? Antes de eu falar a lista aqui pra vocês, rapaziada, eu peço por favor que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. É muito importante também que, se você curtiu o conteúdo, cara, comenta aí embaixo, deixa um comentário, deixa um like, compartilhe esse vídeo com algum amigo, porque é muito importante também, me incentiva a trazer mais conteúdos aqui pra vocês na Central do Anime, tá bom? Então vamos lá, galera, começar aqui com o primeiro anime da nossa lista, que é No Game No Life. Pra curiosidade, e pra quem não sabe, esse anime foi criado por um brasileiro. Pois é bem interessante isso. Eu, quando descobri isso, fiquei bem surpreso, porque normalmente são japoneses, autores japoneses que criam as nossas obras, os animes ali. Mas a gente tem ali um brasileiro que criou um anime e que fez um sucesso muito grande. Ele tem apenas uma temporada e foi lançado em 2014, e 12 anos depois nunca tivemos ali uma segunda temporada, uma continuação desse anime. Isso porque ele adaptou algumas pequenas partes ali da light novel ali, então ele é um anime que depende muito da light novel, assim como Class of the Elite, assim como alguns animes de romance também. E apesar do enorme sucesso do filme Zero, nunca foi anunciado uma segunda temporada. E aí que tá, né, cara? Esse anime ele não foi oficialmente cancelado, mas dá pra dizer que ele foi cancelado, entre aspas, porque, cara, já se passaram 12 anos da primeira temporada, que foi lançada em 2014, cara, faz muito tempo, então dá pra dizer que ele foi cancelado não de forma oficialmente, porque obviamente sairia alguma notícia, um estúdio publicaria alguma coisa no estúdio responsável por esse anime, então obviamente a gente teria ali algo que estaria esclarecendo o cancelamento desse anime, no caso não teria uma continuação, mas é bem estranho, cara, eu acho que assim, que é bem difícil de um anime desse voltar, depende muito do tempo que ele tá parado, como eu disse, são 12 anos de hiato, e é diferente, por exemplo, como o Class of the Elite, que foi um anime que foi lançado em 2017 e só teve uma segunda temporada em 2022, depois do sucesso ali da segunda temporada, eles fizeram a terceira em 2024, e agora em 2026 eles fizeram também a quarta temporada. Então, diferente de No Game No Life, que teve ali, diferente de Class of the Elite, na verdade, que teve ali 4 temporadas ali mesmo, da primeira pra segunda ali, um intervalo grande de tempo, que são 5 anos, mas não é comparado com No Game No Life, que são 12 anos aí parado. Eu acho difícil que esse anime vai ter alguma continuação. Enfim, é triste pros fãs aí, pra quem curtiu a obra, pra quem curtiu o anime. Infelizmente aí vai ter que ler as light novels, pra poder saber a continuação desse anime. O segundo anime da nossa lista, galera, é o Dead Man Wonderland. Esse foi um anime, cara, que adaptou apenas algumas partes do mangá, principalmente ali o início dele, o que daí você não entende, cara. Eu não consigo entender quando algum estúdio ele vai pegar uma obra ali, mangá ou light novel, e eles não adaptam o que tem no conteúdo ali, faltando coisa, faltando ali personagens ou alguma cena importante do anime, que fica ali faltando a peça do quebra-cabeça, e às vezes até pro espectador ali, pra quem tá assistindo o anime, fica um pouco confuso, a pessoa fica perdida e pensando, tá, mas como que aconteceu isso? Sendo que no mangá é mostrado e no anime não é, cara. Eu acho que isso aí é pelo menos ali um defeito gigante de muitos estúdios, não são todos, até porque, muitos estúdios ali adaptam sim o conteúdo todo do anime ali, do mangá no caso, mas tem alguns ali que acabam fazendo o contrário, adapta ali o iniciozinho, adapta uma coisa ou outra e já ruxa ali pro mais importante, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, aquilo que tá faltando é importante você adaptar também, não é pra deixar de fora, mas enfim. Cortou personagens importantes, o que aumentou mais ainda, o que dificultou também ali uma continuação pro anime. Então, tipo assim, personagens que eram pra aparecer ali e que eram importantes dentro da obra, eles cortaram, mais uma coisa também que, além das cenas, como eu disse ali também de personagens, é algo que é importante pra obra, gente. Você não pode simplesmente pegar e cortar isso aí e fingir que nunca existiu. E ele é um anime que também nunca recebeu uma segunda temporada e já tá aí há muito tempo parado. E esse anime ele é de 2011, ou seja, faz 15 anos que esse anime não tem uma continuação, não tem uma segunda temporada. Ele também não foi oficialmente cancelado, porém a gente pensa assim, cara, 15 anos, não teve uma segunda temporada, não vai ter uma segunda temporada, então dá pra dizer assim, dá pra decretar
oficialmente cancelado esse anime, né? E é triste demais, cara, porque é uma obra muito boa também, muito elogiada pela galera aí, e que também os caras acabam ali cagando com a adaptação, que é muito complicado. Eu acho que hoje em dia, em questão disso, os estúdios melhoraram bastante isso, por mais que vai, até mesmo eu acho que a galera corta algumas cenas do mangá pra não adaptar no anime, não sei se é por questão de orçamento, se é questão de carga ali também, porque, querendo ou não, as pessoas passam horas e horas e horas animando cenas de animes, então é algo que dá muito trabalho, mas sei lá, né, cara, eu acho que se você for adaptar um conteúdo ali, que você adapte ali todo o conteúdo disponível pra que a galera não fique confusa assistindo o anime. O terceiro anime da nossa lista, galera, é um anime que me deixa muito triste de não ter uma segunda temporada, que é High School of the Dead. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando desse anime, eu vou deixar um cardzinho aqui ou aqui, né? Isso se eu lembrar de colocar o card, mas enfim, se eu não lembrar, eu comento ali, né? Deixo listado ali na aba comentários ou na descrição desse vídeo, tá? Mas High School of the Dead, galera, é basicamente o anime que conta a história ali, né? De um apocalipse zumbi ali do nosso protagonista, Takashi. E, cara, ele tem uma história muito envolvente. O único problema desse anime é que ele é um anime que tem eti, então muita gente talvez não vai gostar, né? Mas eu acho que o ponto mais importante desse anime é a questão ali de um anime de zumbi. Praticamente, High School of the Dead é um dos únicos e poucos animes ali que mostra ali como se fosse um The Walking Dead de zumbi, então é bem interessante. Eu acho que é um anime muito bonito pra época, de 2010, ele foi lançado em 2010, então já é um anime de 16 anos de idade, é muito tempo. Só que esse anime, sim, tá praticamente cancelado, e isso é basicamente o porquê que ele tá praticamente cancelado e não oficialmente. Dá pra dizer que também oficialmente, mas eu ainda tenho aquela esperança, né, que vai que um dia ele volta, né? Mas é muito difícil, cara. A chance é quase pequena, né? Primeiro que o anime ele terminou sem concluir a história ali. Ele teve os lançamentos ali dos 12 primeiros episódios ali em 2010 e a gente teve ainda um OVA. E uma coisa que impediu a continuação desse anime foi a morte do autor do anime, ou do autor do mangá. E isso acabou basicamente deixando as chances de segunda temporada ou continuação praticamente desaparecerem, cara. Realmente, assim, é muito triste, até porque esse anime foi lançado em 2010 e o autor de High School of the Dead morreu em 2016, se eu não me engano. Eu não sei se tá errada essa data, mas enfim, se tiver errado eu vou corrigir aí na edição. E o que você pensa, o que mais me deixa indignado, cara, é que 2010 para 2016, ou seja, em pelo menos 2, 3 anos ali, 2012, 2013, 14, poderia sim ter sido lançado uma segunda temporada, mas não foi lançado nada. E demoraram muito, né? Lógico, ninguém ia saber que o cara ia morrer, né? Obviamente é triste, né? Uma fatalidade ali, algo muito grave, muito, enfim. Mas, cara, pensar que esse anime teve 6 anos pra lançar uma segunda temporada, eles não lançaram nada, velho. Olha, foi bem triste isso, cara. E tem uma informação também que eu não sei se é verdade, mas eu já escutei aí, pelo menos uma galera falando, é que eu acho que o filho dele, ou algo do tipo, desenhista, ele poderia, né? No caso, quem desenhava ali as obras ali, acho que, se não me engano, do anime, ele poderia sim dar continuação ao anime, mas ele decidiu fazer o próprio anime. Ele decidiu fazer o próprio anime, que não fez nem sequer um terço do sucesso que a High School of the Dead fez, que na época ele fez muito sucesso ali pra 2010, como eu disse, cara, ele é um anime muito bem animado, muito bonito pra época de 2010, então assim, o traço daquele anime é sensacional pra 2010, é muito bom, cara, e infelizmente ele não teve essa segunda temporada, e eu acho difícil que ele não vá ter, cara, a não ser que, sei lá, algum estúdio, alguém compre os direitos do anime, e se tiver interessado em fazer uma segunda temporada, e também, se valeria a pena, né, investir, e se o retorno, né, o lucro, né, no caso, o dinheiro investido, resultaria num lucro bom pra eles, até porque animes também precisam lucrar, assim como filmes, assim como séries, então, né, a gente não sabe exatamente se vai ter uma segunda temporada, eu acho difícil, né, pra mim é tristeza porque eu gosto muito desse anime, mas enfim, né, High School of the Dead está enterrado aí faz 16 anos, né. E o quarto anime da nossa lista, galera, que é o Gangsta. E, cara, ele é bem curioso, porque na verdade não foi o autor, não foi qualquer outra coisa, não foi questão de tipo, não deu resultado. E simplesmente o motivo é inacreditável. Não vou dizer inacreditável, mas é bem curioso. Primeiramente, o anime ele terminou com um gancho gigantesco. Muita gente gostou, curtiu pra caramba a história do anime. A galera, enfim, ficou animadaça, hypado com o anime. Ele foi um anime que fez muito sucesso ali na época. Que foi mais um anime que lançou em 2010, ou seja, junto com o High School of the Dead, e que teve um gancho gigantesco. Os dois animes ali fizeram muito sucesso ali nesse ano de 2010. Só que teve um problema. O estúdio que fazia esse anime, no caso que fez o anime, faliu. Ou seja, se o estúdio faliu, ele entrou em falência e deixou de existir, nunca houve uma continuação, eles não conseguiram fazer uma continuação pro anime. Então pensa, cara, um anime, por exemplo, nos anos atuais, né, nos tempos atuais, um anime fazer tanto sucesso e o estúdio falir. Cara, é algo inacreditável, eu não sei como que isso aconteceu, mas o estúdio faliu. O estúdio faliu e não teve uma continuação pro anime, cara, e é algo bem maluco, bem bizonho, cara, eu não sei como que isso aconteceu, velho. E como eu disse, desde 2010,
nunca teve uma continuação, e esse anime sim, dá pra dizer que ele foi cancelado, não tem como ter uma segunda temporada. É como eu disse da High School of the Dead, sei lá, cara, a não ser que um outro estúdio chegue lá e compre os direitos do anime e transmita ali alguma coisa, enfim, continue ali, né, pegue o projeto pra continuar, mas esse sim tá oficialmente cancelado. Eu acho praticamente impossível, até mais difícil do que a High School of the Dead. Eu acho que a High School of the Dead é mais fácil voltar do que Gangsta. Então, é assim, cara, é bem maluco, bem curioso, assim, o anime não ter continuado porque o estúdio faliu. E o quinto anime da nossa lista, cara, que eu não sei falar o nome dele, mas é Stars Alignin. Não sei como é que fala, Aligni. Eu não sei, tem o nome aqui do lado, mas enfim, alguém diz aí como é que fala a pronúncia desse anime, porque eu não sei. Esse anime é um pouco mais recente, ele foi lançado em 2019 e inicialmente a produção desse anime era para ter 24 episódios, ou seja, era para ter bastante episódio, né? Normalmente os animes, quando eles são lançados ali, eles têm ali entre os 12 primeiros episódios, né? E outros acabam mudando de ideia, né? Ao invés de lançar, por exemplo, 2 temporadas, cada episódio ali, cada temporada com 12 episódios, eles lançaram ali uma temporada, eles iam lançar pelo menos uma temporada com 24 episódios. Porém, o anime foi reduzido para 12 episódios, deixando a história totalmente incompleta. E estamos em 2026 e 7 anos depois, nunca houve uma continuação. Ou seja, desses 12 episódios que estavam faltando, né, no caso, que não foram adaptados para anime, eles nunca foram anunciados, nunca foi anunciada uma segunda temporada para esse anime. E olha, cara, é um anime recente, tá? 2019, é um anime muito recente, 7 anos, até mesmo como eu disse de Class of the Elite, um anime que tá há mais tempo sem uma segunda temporada, e aí você já pode descartar praticamente ali uma segunda temporada, porque, cara, são 7 anos, o anime ele foi reduzido, não sei qual foi o motivo, por qual a razão para eles terem diminuído de 24 para 12, como eu disse, pode ser a questão da produtividade, pode ser a questão de orçamento do estúdio, um orçamento limitado, que impede que o estúdio consiga adaptar todos os episódios ali bem animados, com uma qualidade boa ali pro público assistir, então talvez eles tiveram que reduzir essa questão ali por conta de orçamento, mas olha, cara, é bem curioso porque, tipo assim, beleza, eles podem ter reduzido, mas não sei se esse anime deu retorno, talvez ele não deve ter feito muito sucesso nem fora do Japão e nem dentro do Japão, então por não ter feito muito sucesso, talvez investir uma segunda temporada não compensaria, né? Mas enfim. Então recapitulando, galera, tem alguns animes aqui, como eu disse, eu coloquei no título do vídeo animes cancelados, mas como eu disse, No Game No Life, cara, a gente não tem uma temporada definida e como eu disse, são 12 anos aí sem uma segunda temporada, então dificilmente a gente vai ter uma continuação. O Dead Man Wonderland também, cara, dificilmente a gente vai ter uma segunda temporada ali. 2011, cara, são 15 anos ali, é muito tempo. High School of the Dead, como eu disse também, o autor morreu, o desenhista quis fazer o próprio anime, então, cara, ninguém tem mais interesse em animar, em continuar esse anime, então as chances são praticamente bem baixas, eu disse até mesmo impossível, mas eu acho que ele não é mais impossível do que o outro anime, como eu disse, o Gangsta, que o estúdio faliu, né, não tem o que fazer, o estúdio acabou falindo, então não vai voltar esse anime, não tem como ele voltar. E o Stars Align também, que é outro anime, cara, que esse sim 100% cancelado, foi reduzido de 24 para 12 episódios, e até hoje esses 12 episódios nunca foram adaptados. Mas enfim, cara, você conhece algum outro anime que não teve uma segunda temporada, que você curte bastante, que fez muito sucesso, faltou algum anime na lista aqui? Comenta aí embaixo a sua opinião e também algum anime que faltou no vídeo aqui, pra quem sabe eu fazer uma parte 2, beleza? Valeu, galera, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela participação de todos vocês aqui até o final, valeu, falou, até a próxima e fui!